Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Saudações biológicas, não é? Meu nome é Gladstone Araújo, eu sou conselheiro e integrante da Comissão de Divulgação do Conselho Regional de Biologia, o CRBio 04. Falamos aqui do espaço Gilberto Pedrali, na sede do CRBio em Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais uma edição do nosso Papo com Biólogo. Nosso evento está sendo transmitido ao vivo no Facebook do Conselho, onde todos os ouvintes poderão interagir, curtindo, compartilhando e enviando perguntas para nós aqui. Além disso, essa gravação ela será disponibilizada brevemente nos canais do YouTube do Conselho. Lembrando que os biólogos e os demais interessados, vocês podem enviar para a gente sugestões de temas para esse nosso programa aqui, Papo com Biólogo. Bem, hoje, o nosso Papo com Biólogo ele é especial. Ele está dentro das comemorações do Dia do Biólogo e dos 40 anos da biologia. Hoje nós vamos falar das novas fronteiras da inteligência artificial e as oportunidades para biólogos. É um assunto novo, instigante, desconhecido por muitos da nossa sociedade. Acho que a maioria das pessoas associa a filmes de ficção científica ou a um futuro que a gente não vai ver, mas parece que ele já chegou, não é? E para palestrar e debater conosco, nós teremos a presença do biólogo Luiz Carlos Timóteo Domingues do Carmo, que eu conheci há 35 anos, pois nós somos colegas de universidade. Pensa bem, mais tempo que a idade de vários de vocês aqui. Bem, o Luiz Carlos, ele é mestre em Fisiologia e Farmacologia pela UFMG, foi professor universitário e atualmente ele trabalha com reprodução humana no Hospital das Clínicas, onde ele integra um projeto de inteligência artificial aplicada à inseminação artificial. Prezados colegas, em nome da diretoria e da Comissão de Divulgação, nós agradecemos a presença do Luiz Carlos para falar das novas fronteiras da inteligência artificial e as oportunidades para biólogos. Seja bem-vindo ao CRBio e a palavra está com você, colega. Ok, obrigado, Gladstone. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer ao Conselho, né, na pessoa do Gladstone, do Vitor, que me deram a oportunidade aqui de falar de um assunto que pode parecer que ele está lá na frente, mas ele já faz parte do dia a dia. Então, gente, quando se fala em inteligência artificial, eu acredito que a maioria das pessoas, como eu já pensei também, acredita ser um robô inteligente. Isso porque está no imaginário das pessoas. Então, a gente tem uma série de filmes que sempre mostram um robô humanoide controlando os humanos. Então, isso vem desde 1927. Tem quase 100 anos que a gente tem isso na nossa mente, né? O imaginário coletivo. Então, tem o filme Metrópolis, tem 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá? Mais antigo aí, então, já que o Gladstone entregou, né? Perdidos no Espaço, tem robô. Mais recente aí, ó, Star Wars, tá? Blade Runner, aí no caso de uma engenharia genética, tem o Exterminador do Futuro, animações, Wall-E, robots. Então, é desde criança que isso vem alimentando a nossa mente. Né, ó, Transformers. Atualmente, alguns robôs dentro dessa linha já existem. Então, tem o Ashimo, da Honda. Ele consegue ter uma inteligência artificial e interagir com as pessoas. Mas só que a inteligência artificial, tá, ela não é um robô. Às vezes, a pessoa pode ver um robô e achar que é inteligência artificial. Então, aqui no caso, ó, a gente tem uma linha de montagem de automóveis cheio de braço mecânico. Eles estão o quê? Substituindo os humanos. Mas, na realidade, os humanos é que estavam fazendo o trabalho do robô, porque esse trabalho aqui ele é automático. Você não precisa ter raciocínio. Ele simplesmente vai pegar uma solda, uma peça de carro, colar na outra e pronto, acabou. Ele não tem nenhuma forma de estar pensando em como montar o carro. É um processo totalmente automático. Então, a inteligência artificial, que daqui a gente vai falar,
é o quê? São máquinas capazes de simular um comportamento inteligente. E o que é um comportamento inteligente? É a capacidade de raciocinar e propor soluções. São máquinas que são onde tem instalado um software, um programa, e esse programa, através de algoritmos, que nós vamos ver mais que se trata mais para frente, é que vai dar a capacidade dessa máquina, tá, raciocinar através de dados que vão ser inseridos nela. Sendo que esse termo, inteligência artificial, por mais recente que a gente esteja ouvindo ele agora, ele data de 1955. Só que, durante esse tempo inteiro, essas máquinas que têm a capacidade de raciocinar, não era possível ainda tê-las, né? Só atualmente é que os computadores evoluíram a tal ponto que se pode, então, trabalhar com um número extraordinário de dados e em pouco tempo. Então, aqui, ó, então nós temos 4 situações. Uma inteligência artificial robótica e uma inteligência artificial relacionada à realidade aumentada. Então, aqui, a figura de cima tem um braço mecânico manipulando algumas peças de xadrez. Pode ter um humano aqui, ó, mexendo a peça, e o braço mecânico, de acordo com os movimentos, tá, vai fazendo aí as suas jogadas. Então, esse computador aqui, ele foi alimentado com um grande número de partidas. E a gente tem aqui, no caso, a indústria, vários braços mecânicos que vão fazer automaticamente um serviço. Para vocês, qual das duas está representando a robótica com inteligência artificial? A de cima ou a de baixo? Porque aqui houve um algoritmo, foram implantados dados para que a máquina possa raciocinar e ter uma resposta. Aqui, apesar de ser robótica, não é robótica com inteligência artificial. Do outro lado, então nós temos o quê? A realidade aumentada. 2 situações. A gente vê hoje em dia aí muitos desses óculos virtuais. Então, ali pode ter um filme passando de uma montanha-russa. Você vai só interagir naquele movimento, e mais nada. Mas é uma realidade aumentada. Nessa outra situação aqui, ó, grandes magazines, o que eles já têm? A pessoa não precisa ir lá no vestiário trocar de roupa para ver como que fica aquela roupa nela. O que ela vai fazer? Através dos dados que são inseridos no computador, da altura, da medida e da ocasião, o que acontece? O próprio programa é capaz de reconhecer qual a melhor roupa para essa pessoa aqui. Então, no final, o computador ele vai sugerir uma série de vestuários, mas quem vai decidir, no final, quem vai comprar? É o ser humano. Então, aqui a gente tem inteligência artificial. Nessa outra situação, apesar das duas serem realidade aumentada, elas não têm a realidade virtual, não têm a inteligência artificial. Tá? Então, as duas de baixo não são, estão no grupo da inteligência artificial. O que é, então, essa inteligência artificial que tanta gente ouve, está falando, e é o futuro? Não, é presente. Tá? Então, o computador ele tem que ser alimentado com um grande número de dados, um banco de dados bem grande. Ele vai fazer algumas contas estatísticas, matemáticas, através de algoritmos. Esses algoritmos, aí, então, é que vão transformar em aprendizado de máquina. E esse aprendizado de máquina ele pode prever um futuro, numa tarefa preditiva, ou então um presente, em tarefas descritivas. Então, vamos dar o exemplo aí de uma tarefa de futuro, no caso, o clima. Então, a gente tem uma série histórica de aí 100 anos. Então, é possível que lá o clima-tempo ele pode te dar qual vai ser o tempo que vai ocorrer lá agora em Natal, no Rio Grande do Norte. Ah, eu vou viajar para lá mês que vem. Eu já tenho tudo isso, o quê? Um banco de dados que vai interagir e vai me mostrar o clima daqui a 1, 2, 3 meses. Tudo baseado em quê? Numa série histórica de dados. No caso aqui, ó, de estoque, o que acontece, gente? Uma empresa ela tem estoques que vão mudando ao longo do ano. Então, no carnaval ela tem um determinado tipo de estoque, nas férias outro, no fim do ano, no Natal, outro. Então, isso tudo pode ser controlado o quê? Através da inteligência artificial, para você ter maior ganhos, ter menos perdas. Então, tem farmácia que perde muito medicamento porque vence.
E como que você vai controlar um Araújo através só de um Excel? Não tem jeito. Então, para isso é que a inteligência artificial vai servir, para controlar um grande volume de estoque. Nessas outras situações aqui de presente, banco. Então, o banco é alimentado com uma série de dados de bons e maus pagadores. Então, se a pessoa tem um perfil 20 a 30 anos, funcionário público, é casado, tem filho e é bom pagador. Qualquer pessoa que chegue com esse perfil, o banco empresta. Agora, se falar lá que ele tem 50 anos, é solteiro, divorciado 3 vezes, está desempregado, o banco vai emprestar dinheiro para ele? Não, ele já dá uma parada. Por quê? Existe um perfil dentro do banco de dados que mostra que aquele ali é um mau pagador. Então, é melhor não emprestar do que emprestar sabendo que você vai perder dinheiro. Ou então, no caso de escola, você pode ter alunos com um determinado perfil no qual eles vão ter problemas em determinadas matérias. Então, isso pode o quê? Selecionar esses alunos, já que eles têm problema numa matéria, o próprio computador vai identificar e esses alunos podem ser chamados à coordenação para ver qual o motivo. Às vezes, eles fazem parte de um perfil que vai ter problema e aqui você pode sanar esse problema bem antes. Ou então, a gente tem também... Deixa eu ler ali. Não, na escola, beleza? Então, gente, a inteligência artificial, na realidade, ela faz parte do nosso dia a dia. Igual computador, água, energia elétrica, transporte, celular, ninguém precisa ficar pensando. Ela está no nosso dia a dia, sem muitas vezes a gente até está sabendo. Tá? Então, esses dados, né, que vão alimentar a máquina, eles podem ser numérico, pode ser dado de vídeo, de voz, de imagem, de texto. O algoritmo ele processa, isso resulta num aprendizado de máquina, num conhecimento, mas, no final, quem decide? O ser humano. A máquina vai te propor uma série de caminhos e de solução, mas quem de soluções, mas quem vai decidir, ao final, é sempre o ser humano. Tá? Então, só para a gente ver o que é esse tal de algoritmo. Então, a gente tem 3 situações ali, 4, né, ó. O número 3, o número 2, o número 1 e um resultado. Qual símbolo matemático, né, para simplificar, de mais e menos, a gente pode colocar nesses intervalos aqui, para essas contas aqui se tornarem verdadeiras? Então, o primeiro resultado é 6. Qual o símbolo matemático vocês colocam ali? Mais e mais. Vocês fizeram uma conta rápido. Isso é um algoritmo, um passo. Você pensou, espera aí, 3, mais 2, mais 1, 6. Só que essa conta também pode dar 0, de acordo com o símbolo matemático que você colocar ali. Como é que faz para essa conta dar 0? 3 menos 2, 1. Menos 2, menos 1, 0. E essa conta, para dar qual valor ali? 2. Qual que ela tem que ser feita? 3 menos 2? Não. 3 menos 2, 1. Mais 1, 2. E essa quarta aqui, como é que faz para dar 4? 3 mais 2, 5. Menos 1, 4. Então, a gente demorou um tempinho. Isso, para a máquina, é muito rápido. Então, o algoritmo ele faz isso. Ele calcula tudo para a gente automaticamente. Então, lá, a gente tem todos esses resultados aí. Ó. Então, o algoritmo vai fazer isso. Quando se tem esses números aqui, é fácil de fazer. Mas quando você tiver 200, 300 variáveis, 500, 1000 entradas, não dá para o ser humano fazer isso corretamente. Então, a gente precisa da máquina para auxiliar nessas contas. Então, aqui, ó, quem nunca viu isso aqui na vida? Uma equação de segundo grau, para ser resolvida, se aplica essa fórmula. Isso aqui é um algoritmo. Essa fórmula matemática, estatística, é o algoritmo. Com esse algoritmo, você resolve essa equação aqui. E, se você pegar e fazer isso aqui à mão, você demora 20 minutos, sei lá, 10. Põe isso no computador, ele faz na hora. Então, com um grande conjunto de variáveis, torna-se impossível o ser humano fazer isso. Então, a gente precisa da máquina, do computador, do programa, do algoritmo. Né? Então, o algoritmo é uma série de instruções
que vai sendo dado para a máquina e ela vai cumprir aquilo que você programar. Então, aqui, ó, um exemplo de algoritmo que vai fazer um reconhecimento facial. Então, está lá no aeroporto, a câmera de vídeo vai captando o rosto das pessoas. Pegou esse rosto aqui, ó, colocou vários pontos. O algoritmo, né, então a fórmula matemática e estatística, transforma em gráfico. Vamos supor que a Polícia Federal esteja atrás de algum traficante. O perfil desse traficante é o verde. Esses pontos aqui vão se transformar num histograma em verde. A hora que esse camarada passar, os pontos vão formar um histograma o quê? Em vermelho. O vermelho está igualzinho ao verde? Não. Então, não é a pessoa. Então, o computador ele não consegue reconhecer a imagem. Ele consegue reconhecer pontos que são transformados pelo algoritmo num gráfico. E esse gráfico é que vai ser reconhecido como perfil daquela pessoa. Aí, ó, outro exemplo de inteligência artificial, no caso de voz. Então, aqui parece luva de boxe, né? Ah, quem vai brigar? Não. Isso aqui são né? São fones de ouvidos que são colocados aí na orelha e eles vão o quê? Traduzir em tempo real a fala entre duas pessoas. Então, tem algoritmos de reconhecimento de voz e reconhecimento de idioma. Ah, isso está acontecendo para quando? Não, já existe. Está vendendo em torno aí de 200 e 300 dólares. Atualmente, pelo que eu peguei, ele só traduz francês, italiano, espanhol e inglês. Mas, obviamente, que vai acabar chegando a um ponto que vai ser o quê? O algoritmo vai traduzir para todas as línguas. Então, você pode viajar para qualquer lugar do mundo, coloca o seu fone, a pessoa coloca o dela, vocês vão interagir ali em tempo real. Tem o EIDA. O EIDA é um software, né, um algoritmo médico, onde a pessoa vai clicando, né, no seu problema até dar o diagnóstico e, provavelmente, o medicamento que vai ter que ser usado. Tem aí o Aura, tá? É um aplicativo de inteligência artificial para relaxamento. Então, de acordo com o seu estado de espírito no dia, você vai clicando aqui no Aura, hoje eu estou para baixo, hoje eu estou cansado, hoje eu estou triste. De acordo com o que você vai dando as informações, ele vai te propor exercícios de relaxamento e tocar músicas especiais para aquele momento. Tudo que foi antes passado por um banco de dados que alimentou o aplicativo. Aí, ó, BIA, inteligência artificial do Bradesco, né? B de Bradesco ali, ó, BIA, tá? Então, Bradesco, inteligência artificial. Então, quando você entra lá no site, você está conversando, na realidade, é com um computador, uma máquina, que ainda não tem formas. Aí já tem quem? Magalu. Né? A Lu, aqui, já é uma forma humana, fica muito mais agradável. Então, você acha que está conversando com alguém, com um ser humano? Não. Está conversando com a máquina mesmo. Só que já atingiu um grau de perfeição tão grande que a gente já não tem aquela voz robótica mesmo, muito que era pausada e a gente reconhecia que era um computador, uma voz automática. Quando você entra no site da Amazon ou em outro site de vendas, você faz uma escolha e ele te propõe outras. Por quê? Foi feita uma associação. O banco de dados reconhece que muitas das pessoas que compram mochila também compram relógio. Então, ele já te oferece. Tudo voltado para vendas. Netflix, você vê um filme, depois ele te oferece outros. Baseado em quê? Inteligência artificial. Né? Tudo isso aqui está ligado à internet. Então, quando uma máquina está ligada à internet, a gente vai chamar o quê? De internet das coisas. Tudo é coisa. Uma chaleira é uma coisa, um banco é uma coisa. Tudo mais para o futuro vai estar chipado. Vai ter um chip que transmite a informação para a internet. Isso que é chamado o quê? De internet das coisas. Tá? Então, de longe, você vai poder monitorar tudo. A gente já faz isso no dia a dia. Né? A própria Sky, você já consegue gravar algum programa de longe. Ah, lembrei que tem um programa hoje de 10 horas, mas 10 horas não vai dar tempo de ter em casa. Então, pelo celular, você já programa. Então, vocês estão vendo que a inteligência artificial não é futuro, é presente. Está acontecendo e a gente não dá conta ainda disso.
A IBM Watson, né, o IBM Watson, ele começou com uma inteligência artificial no jurídico, tá? Começou na inteligência artificial do direito, foi alimentado com várias leis, vários casos, então ele consegue acessar um caso muito mais rápido que o advogado. Já tem o IBM, né, aplicado à medicina, e o IBM Watson aplicado à educação. Currículo. Então, o reconhecimento de texto, ele vai servir para quê? Uma empresa faz uma chamada, recebe 1000 currículos. Você acha que alguém vai ler 1000 currículos? Está longe disso acontecer. Quem vai ler é a inteligência artificial. E vai o quê? Selecionar currículos de acordo com a palavra-chave que você coloca. Então, se seu currículo tem determinadas palavras-chave, ele coloca para seleção. Se não tiver, tchau, vai embora, não me interessa. No final, vão sobrar o quê? 20, 30 currículos, que aí vai chamar a pessoa, né? Vai fazer uma dinâmica de grupo ou entrevistas. Mais fácil trabalhar assim do que ter que ler 1000 currículos. Ninguém tem tempo para isso hoje, não. Tá? Aqui, ó, interessante, face to face. Como que funciona essa inteligência artificial? Aqui nós temos um ator com várias expressões faciais. Foi ele que fez? Não. A partir de uma imagem, uma pessoa fez as expressões e colocou no rosto desse ator. Então, ele não interpretou nada, ele não falou nada. Isso aqui é inteligência artificial que reconhece a imagem e vai colocando essas expressões faciais nele. Tem esse outra inteligência aí, o Larry Bird. O que ele faz? Reconhece voz. Então, obviamente, que a partir de um banco de dados de voz. Ele não vai conhecer uma voz que não foi alimentada. Mas hoje isso é fácil de fazer, né? Por telefone, qualquer que seja o meio, vai se gravando voz, ele pode ir alterando, combinando as vozes até que ele atinja um tom de voz ideal. O que isso passa para a gente? Que se você tem um algoritmo que imita expressões faciais, um algoritmo que imita a voz, ele pode, então, a pessoa pode assumir qualquer forma, qualquer identidade, e isso leva o quê? A bandidagem. Então, não adianta achar que inteligência artificial é só para o bem. Não, você pode usar para o mal também. Depende da pessoa. Depende. Tá? Tem hacker do bem e hacker do mal. Tem inteligência artificial que também para esses dois lados. Mas também o quê? A inteligência artificial pode agir como? Num sistema antifraude. Então, vamos supor, você tem um padrão de gastos durante o mês que a inteligência artificial vai reconhecer. No dia que esse padrão, né, sair fora aqui da curva, o que vai acontecer? Vai bloquear a conta. E você recebe direto no seu celular: oi, você está gastando R$5.000 aí agora? Não. Então, tem alguém tentando fazer o quê? Invadir sua conta corrente. Então, também tem a segurança, o lado honesto. Tá? Então, gente, a inteligência artificial ela se baseia o quê? Em banco de dados. Tá? Esse banco de dados, de onde que ele vem? Quando você digita seu CPF em qualquer caixa de supermercado, qualquer caixa de farmácia. Tá? Então, ali está buscando dados. Não só seus dados pessoais, mas como dados de compra, para que quem compra, então, um dia pó de café, tem que levar o coador. Então, eles vão colocar o pó de café do lado do coador. O que acontece? Através dessa inteligência artificial, eles viram que, na sexta-feira à noite, o homem comprava fralda. Aí, o que o supermercado fez? Colocou a cerveja do lado da fralda. A venda disparou de cerveja. Baseado em quê? Algoritmo de inteligência artificial. Tá? E aonde mais que vem esses dados? De qualquer formulário que você preencha por internet. Você está doando esses dados. Então, não vai achando que Facebook, Instagram está dando de graça, que está não. Está coletando esses seus dados todos. Tá? Isso para quê? Reverter na forma de vendas. Então, surgiu uma notícia aí há algum tempo. O que acontecia? O Instagram ele estava tirando fotos automaticamente, sem a sua vontade. Então, você deixa o telefone aqui, ele tira uma foto. Outra, o microfone embutido nos celulares também estava captando a voz. Então, você estava conversando com uma série de pessoas.
Nossa senhora, meu computador está velho, estragou, está dando pau. Eu vou comprar um novo de processador i3, tela de 17, notebook. Aí, uma bela hora que você abre seu celular, aquele computador que você queria está anunciado em oferta. Pô, que coincidência! Mentira, não tem essa coincidência. Tem o quê? Inteligência artificial que está captando, muitas vezes, seus dados sem você querer. Tá? Então, essa notícia, ou esse boato, surgiu porque o Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook e do Instagram, alguém, não sei quem, viu que o próprio computador dele ele é lacrado, a câmera e o microfone. Deve ter algum fundo de verdade nisso. À toa não vai ser, não. Tá? Então, cuidado. Muitas vezes, se você reparar, seu telefone liga sozinho, fica 1 segundo, depois apaga, sem estar mexendo em nada. Eu já reparei isso várias vezes. Tá? Então, se está tirando foto, se está gravando, eu não sei. Mas, né, gente, nos negócios e no amor, parece que vale tudo. Né? Mas não é bem assim, não. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma invasão de privacidade. Esses dados, né, antigamente, tinham empresas que vendiam um banco de dados, sem você querer, para fazer mala direta. E imprimia etiquetas. Você recebia 1000 etiquetas. Você comprava essas informações. Hoje em dia, isso já vai ser regulamentado melhor. Tá? Então, você está lá na internet. Na realidade, você está sendo vigiado também. Essas redes, LinkedIn, Facebook e o próprio currículo Lattes, se você entrar lá, você tem informação da vida pessoal da pessoa. Da pessoa, né? Óbvio. Pessoal tem que ser da pessoa. Então, o que acontece? Você já conhece as pessoas antes mesmo delas se apresentarem. Então, ali tem uma charge, né? A moça ali dando já um cartãozinho para o cara, ele, não, obrigado, eu já tenho. Então, com o nome da pessoa, você consegue praticamente a vida dela toda. O que você vai fazer com essa informação? Você que sabe. Não vai de acordo com cada um. Né? Então, por essa invasão de privacidade, esses dados que estão sendo agora colocados praticamente para todo mundo ver, estão recebendo o quê? Legislação própria. Então, a União Europeia já criou a sua lei de proteção, tá, de dados, multas milionárias, e o Google já teve que pagar aí 50 milhões por ter vazamento de dados. No Brasil, essa lei ela vai começar, né, a vigorar em agosto de 2020, então ela entra em vigor a partir do ano que vem. Tá? É a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, a Lei 13.709/18. Ela serve para quê? Para garantir a sua privacidade. Então, você tem o direito, hoje, de perguntar para quê, por quê e como seus dados vão ser usados. E vocês querem dar ou não. Até algum tempo atrás, essas firmas, né, que pedem o CPF, praticamente te impunham, digita o CPF primeiro. Hoje em dia, não. Você deseja digitar seu CPF. Por quê? Por causa dessa lei aqui. Ó. Então, as empresas têm que se adaptar. Porque, se esses dados vazarem, vai ser multa na certa. Tá?